Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje no sábado da 32ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje meditando este Evangelho de São Lucas no capítulo 18, versículos 1 a 8. E aí, Jesus coloca para nós hoje uma parábola que ele conta para os discípulos. A parábola do juiz injusto, ou juiz iníquo, que assim nós vemos. Mas o que nós precisamos ver nesta parábola, que vemos um juiz que não teme a Deus nem homem algum, é uma viúva que, numa situação, se colocava justamente a insistir pela justiça que ela precisava contra o seu adversário. E o juiz não fez, até um certo momento, pela insistência dessa mulher, ele acaba cedendo assim o seu pedido. E Jesus coloca justamente isso no plano da fé, o plano espiritual, e que nos coloca a perceber aquilo que nós precisamos ver no despertar da oração, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É assim que começa hoje esta leitura, porque nós precisamos ver se nesta realidade humana um homem que não temia nada, não temia Deus nem ninguém, foi capaz de sujeitar-se, por conta da persistência daquela viúva, o seu pedido, rendir a Deus. Muitas vezes nós temos na experiência do silêncio de Deus, que na verdade é uma das experiências mais conflitantes na nossa vida. Saber esperar o tempo de Deus é uma verdadeira graça que nos faz exercitar um dom, que é o dom da paciência, que nós não percebemos, mas às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta. Porque muitas vezes o que nós pedimos na nossa oração, e às vezes nós não percebemos que Jesus já nos advertiu em relação a isso, vós não sabeis como pedir, e nós também não deixamos o Espírito Santo nos conduzir na nossa oração, que é o que nós precisamos aprender. Porque como vamos ser dóceis à ação de Deus e como vamos ser realmente capazes de pedir na oração aquilo que é necessário, quando deixarmos o Senhor nos conduzir? Porque sem a ação do Espírito nós nunca vamos sondar realmente aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa conversão e para a nossa salvação. Às vezes pode acontecer as demoras de Deus, mas se aquilo for útil para a nossa conversão, para a nossa salvação, Deus vai nos conceder em algum momento. Mas às vezes Ele faz nos colocar à prova, porque certas realidades são justamente oportunidades para enxergarmos as permissões que Deus nos concede para nos transformar. Porque
todos nós, às vezes, não conseguimos ter, diante desse mundo tão imediatista, a paciência de saber esperar. Nós queremos tudo para hoje ou para ontem, né? Que é uma forma de dizer que ontem não existe mais, mas as coisas tão imediatas que nós queremos, o imediatismo que nós somos sufocados e chamados a ser empurrados a viver esta experiência no mundo hoje, com esta engrenagem que desperta em nós tantas e tantas situações que criam desordem em nós, que não percebemos, mas acabamos isso sendo afetados na nossa realidade espiritual. Porque a oração e a insistência na oração são caminhos que nos colocam também numa verdadeira experiência de conversão e santificação. Porque saber esperar o tempo de Deus é uma prova de também vivermos a esperança e a fé no Senhor. Por isso que Jesus deixa isto no final. Será que quando o Filho do Homem vier, vai ainda encontrar fé sobre esta terra? Nós realmente precisamos perguntar-nos que fé é essa e se temos fé. Porque muitas vezes nós achamos que temos fé, mas na verdade a nossa vida dá um testemunho contrário totalmente disso, de que nós vivemos sem fé. E viver sem fé é viver sem esperança, é não saber mais esperar, é não saber mais permitir que o Senhor venha nos tocar e transformar a nossa vida. É o que nós precisamos entender, é o que nós precisamos cada vez mais deixar o Senhor nos conduzir e realizar suas obras em nós. Mas a oração, ela pode nos fazer viver uma experiência de uma verdadeira comunhão conosco e com Deus, na medida que nós realmente deixamos a própria graça do Espírito Santo nos conduzir nela, em se tornar realmente uma oportunidade de encontro. Por isso, peçamos ao Senhor esta graça de cada vez mais conduzir-nos em nossa vida e realizarmos cada dia mais. Que o Senhor nos sustente, nos guie e fortaleça para que, mesmo diante das dificuldades, o Senhor possa cada vez mais realizar na nossa vida esta graça do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês, tenham todos um bom dia.